Fala família da tapeçaria! Estamos começando o nosso Pod Plus e é com muito orgulho e alegria que hoje a gente está iniciando um bate-papo mega especial feito de tapeceiros para tapeceiros, de quem vive essa arte com a mão na massa, com paixão no peito e sem dúvidas, muito orgulho no que faz. Hoje estou aqui com dois parceiros, colegas de profissão que eu admiro demais. Rafael Modulagem, Eduardo Estofaria Capital. Caras que, assim como eu, acreditaram no nosso segmento, que é mais do que um trabalho, e sim uma transformação de vida. Vamos falar de histórias, técnicas, claro, gente, perrengues, que virou também como aprendizado e o principal, materiais de qualidade e aquele amor que a gente faz todos os dias, que é representar também a nossa categoria. Então, se ajeite aí, puxem aquele café e afiem as tesouras, porque esse Pod Plus vai ser uma verdadeira aula de vida, superação e evolução. Vamos pra cima? Explodiu, papai! Fala família, hoje não é só mais um dia. Hoje é sobre honrar uma história que cada um aqui construiu com as próprias mãos. Tapeçaria, estofaria é mais que técnica, é mais do que acabamento. É um recomeço, é luta, é transformar sonhos em realidade todo santo dia. Eu estou aqui com dois gigantes dessa estrada, Rafael e Eduardo, homens que começou como eu e carregam no peito a verdade de quem vive da paixão por cada projeto, cada corte e cada costura. Se ajeitem aí, porque hoje a gente não vai só conversar, a gente vai celebrar o que é ser tapeceiro de verdade. Bora pra cima? Porque a nossa história merece ser contada. Rafa Modulagem, tudo bem? Prazer. Eduardo, Estofaria Capital, Prazer. Obrigado por estar no Pod Plus. A primeira vez participando de podcast? Primeira vez. Estão nervosos? Um pouco. E aí, tá nervoso? Pouquinho. O homem tem até uma cartinha ali, gente, uma cola ali que ele acha que vai falar combinada, mas não vai não, aqui será tudo improvisado. Rafa, uma pergunta que muitos fazem pra mim e hoje tá sendo uma experiência incrível, porque eu sempre fui entrevistado. E hoje serei entrevistador e entrevistado por vocês também. Sim. Certo? Certo. Isso Vamos mesmo. pra cima? Bora. Então vamos lá. Uma pergunta. Como a tapeçaria, estofaria, como vocês chamam aqui em Curitiba, primeiro Rafa, entrou na sua vida? Começou com o meu pai, né? Seu Anildo, com mais de 40 anos de profissão. Está atuando, hoje a gente trabalha junto. E praticamente nasci dentro de uma estofaria. Primeiro no hospital, depois já no segundo dia já estava dentro, né, da uma estofaria onde sempre trabalhou com estofados residenciais, um pouco de tudo. Então ali comecei a dar os meus primeiros passos, foi indo, tive a minha infância e logo mais fui aprendendo com ele essa maravilhosa profissão. Eduardo, agora essa é para você. Quem foi a sua maior inspiração para você seguir nesse caminho? Então. Não vale falar eu, hein, mano? Pelo amor de Deus. Não. Eu, como sou a terceira geração, né? Então, meu avô e meu pai ali, desde pequeno, já me ensinando já. Caramba, então vocês têm duas coisas em comuns, né? Vieram de famílias e dos pais. Você herdou Sim. até do avô? Do avô. Já é a terceira geração. Terceira geração e quem sabe aí a quarta aí, que minha filha tá comigo lá legal, também. Cara, parabéns. Então foi seus pais. Meus pais. Muito bacana. E qual foi o primeiro projeto que te deu orgulho, mesmo sendo simples? Olha, eu comecei ele com 15 anos a fazer realmente um banco, né? Porque antes eu fazia uma coisinha simples, né? Tampão de carro, banquinho de moto. Então, quando eu fiz um primeiro banco ali, claro, costurei algumas faixas erradas e desmonta e arruma, mas quando eu vi aquele banco pronto, eu falei, é isso aí que eu quero. Foi o seu primeiro banco. Meu primeiro banco. Então, eu posso dizer que eu já estou há mais de 15 anos na profissão. Então, quando eu comecei com meu pai ali, a desmontar, a montar, e aí não via muito sentido nisso. Quando eu via alguém costurar um banco, eu queria ver pronto, queria eu fazer. Então, esse era o meu objetivo. Tanto que fiquei
tempo com meu pai, depois fui para uma outra empresa onde fazia revestimento dos bancos, muitos carros, né, concessionárias. E para mim, quando eu cheguei lá, eu vi tudo aquilo, eu não tinha dimensão que a estofaria era tão grande. E aprendi várias técnicas até chegar na costura, que levou um tempo ainda E a qual que mais. foi o primeiro projeto que te deu mais orgulho? Mais orgulho, posso dizer que foi um sofazinho pequeno, daqueles de criança. Foi meu primeiro estofadinho que eu fiz. Cara, eu também tenho uma... Aham. Eu tenho uma sina na vida, né? Porque tudo que eu reclamo volta contra mim. Eu nunca gostei de Fusca, que os caras falavam que Fusca é carro. Pra mim, Fusca nunca. Pra mim, Fusca não era carro. Todos os porquê. Hoje, quem Difícil. tem Fusca, quem tem carro antigo, usa e cuida. Na minha época, Fusca era os primeiros carros que todo mundo começava e aprendia a dirigir. Exato. E eu odiava esse carro, cara, porque eu passei tanto perrengue com Fusca. Aí então, quando eu tive a oportunidade de apresentar o meu primeiro projeto, que era fazer os bancos que eu tinha fabricado, desenvolvido, tudo da minha forma. Qual foi o primeiro carro? Um Fusca. O Fusca. Oh, meu Deus do céu. É uma sina, gente. Rafael, uma pergunta. Bora. Quando você descobriu que era isso que você queria fazer na sua vida, ser tapeceiro, ter a modulagem, ser um empreendedor da tapeçaria? Depois que eu fiz, posso dizer assim, que eu revesti um volante. Eu acho que ali foi a primeira peça mesmo que me deu orgulho quando eu olhei. Depois de vários volantes, né? Mais de 10. Mais de 10 volantes para acertar, assim, porque é um trabalho muito difícil. Então, depois que eu fiz o volante, falei, não, eu quero empreender nesse negócio, eu quero ficar por aqui mesmo. Foi o volante que te despertou, que você falou assim, cara, por ser tão difícil... Exato, falei, se eu consigo fazer um volante, eu consigo modelar qualquer peça. Pois é. E você, meu amigo Eduardo, qual que foi, como que é se sentir nesse mundo, nesse universo da tapeçaria? E quando você se descobriu que você tem vocação e você poderia escolher diversos tipos de trabalho, de segmento, e escolheu ser estofador? Então, eu trabalhava já com meu pai, na verdade, né? Desde os meus 15 ali. Só que aquele negócio, né? Quando você trabalha com pai, às vezes você não recebe, né? Porque você mora na casa, então você tem de tudo, né? Aí um belo dia a gente fazia serviço para um lavacar. E a gente desmontava banco para eles lavar e tal. Aí, nessa questão que eu às vezes não recebia, né? O rapaz falou, você não quer... Desmotivava. O rapaz falou, você não quer ir lá trabalhar comigo lá e tal? Aí, na época, né, que já faz um tempinho aí, ele falou assim, eu te pago 15 por dia. Daí, tá bom, não tava ganhando praticamente nada, né? Rapaz, fiquei lá uma semana. Aí teve um dia que choveu. Cara, mexer com água no frio não é fácil. Puxado. E sem contar que também não tem muito movimento. Meu pai tava de graça, mas pelo menos no frio eu não passava. Aí, rapaz do céu, chegou no final do dia, o rapaz me deu 5, cara. Eu falei assim, cara, o dia inteiro para ganhar R$5. Eu falei, ali eu me descobri que eu era um tapeceiro mesmo. Falei, eu não quero isso para mim. Aí voltei a trabalhar com meu pai e tô aí há 25 anos trabalhando já com estofamento. E amo o que faz. Amo o que Seu faz. pai ainda atua na área? Meu pai atua, ainda tem estofaria. Como chama seu pai? Ronaldo. Ronaldo, parabéns pelo seu filho e muito obrigado por ter introduzido esse grande homem no nosso segmento. Agora vamos falar mais de técnicas. Vamos lá, né? Qual a técnica que mais desafiou você a fazer projetos? Bom, não sei se foi o volante, assim, qual que foi a técnica que você mais se desafiou dentro do nosso segmento? A técnica, posso dizer que... Ou serviço. Pode ser serviço também? Pode ser. Serviço, técnica. Por exemplo, a parte da costura e modelagem. Eu acho que é uma das partes mais difíceis, né? Por exemplo, eu que trabalho com um carro, às vezes descosturar um banco e cortar ele, fazer um processo até não tão difícil, a gente já está mais acostumado. Mas modelar ele, fazer um padrão personalizado, onde você tem que criar como se fosse um cirurgião ali, desenhando no banco, fazendo uma peça. Então, isso acertar as costurinhas, tudo, é tudo muito difícil. Então, é o que é o mais desafiador, o que mais demora, mas é o que mais brilha os olhos dos clientes. E os nossos também, né? E você, Eduardo? Com certeza também é a questão da modelagem, né?
Porque você pegar um banco e só jogar em cima, cortar, isso é fácil, É né? simples, né? Agora você criar algo novo, essa é a parte mais difícil, E eu né? vejo que você também é um estofador da área residencial moveleira, né? Sim, também. Existe diferença técnica, formas de se fazer? É um outro mundo? Ou quem faz banco consegue fazer sofá e quem faz sofá consegue fazer bancos? Eu gostaria que você falasse mais sobre esse universo, desse mesmo segmento, mas de dois âmbitos diferentes. Sim. Na verdade, assim, hoje, né, eu trabalho com residencial e automotivo. O meu pai também, ele fazia residencial e automotivo, mas ele nunca gostou do residencial. Ele sempre foi na linha automotiva. Mas como a gente era uma estofaria que fazia de tudo, então tinha que abraçar, né? Sim. Agora, eu também prefiro a parte automotiva. Mas, assim, o residencial hoje também está em alta. Então, a técnica é um pouco diferente de carro, né? Aham. A questão das espumas são diferentes, as densidades que é usada. No carro você já coloca É uma um outro espuma. universo mesmo, Outro né? A universo, gente já tem que estudar e entender que não é achar que sabe fazer banco, sabe fazer móveis, Não, sabe fazer móveis, sabe fazer bancos. é diferente. Parabéns, você, com certeza, eu acompanho seu trabalho, eu vejo que você tem muita facilidade e talento dentro das duas áreas. E você, só trabalha com carros? Só Ou já inventou de fazer algum sofá? já fiz. Até quando eu abri a modulagem, quando faz 4 anos e pouco. No começo, eu sempre trabalhei de empregado, então trabalhei até em 2 empregos para poder construir meu negócio. Legal. E quando eu abri o negócio, a modulagem, eu fiquei com medo de não ter serviço. Aham. Falei, meu Deus, e Que agora? vinha eu vou Tô fazer. acostumado com o meu salário, e daí vamos que vamos. Abri o negócio, primeiro sofá, já veio um sofá, e fiz outro, e fiz uns 10 mais ou menos, porque não vinha os bancos, que era o Aham. que eu mais sei fazer. Dos 10, acho que voltou a metade. Aí Mas serviu como vocês viu como aprendizado. aprendizado, não era o que eu acostumado a fazer. Apesar de ser a mesma técnica, corte, costura, eu não estava habituado a trabalhar com móveis, então sofri bastante. Mas com o decorrer do tempo, foi vindo os carros, aí, graças a Deus, eu já tô só nesse segmento agora, né? Eu já fiz móveis, Sim. náutico, aviação, automotivo, que é a minha área. Mas os móveis, vão falar de sofá. Cara, quando eu pegava pra desmontar um sofá, o tanto de grampo que tinha pra arrancar Tem bastante. aquele negócio me deixava louco. Porque tapeceiro tem aquele problema de ansiedade, né, cara? Nunca acaba. A gente quer fazer muito Então, rápido. Aquilo ali não me brilhava os olhos. Porém, existe dois mundos que é muito importante. Quando você faz um móvel, você visita a casa do cliente. E quando você tem acesso à casa do cliente, você tem uma liberdade, você cria um vínculo maior do que o automotivo. Sim. O automotivo, o cara pega o carro e vai embora, você não tem aquele vínculo de visitar a casa dele. Então, eu acho que a vantagem de você trabalhar com móveis hoje é você ter um network, abertura maior para você exatamente. ter com o cliente, porque você está E visitando a casa dele. E o leque é maior, né? O desafio é maior para a gente conseguir ter essa conexão com o cliente. E vamos continuar. Pode falar. Eu ia perguntar para você qual é o sofá, ou seja, fez sofá, né, cara? Poltrona, cadeira também? Já fiz, cara. O que eu mais sofri foi um Capitonê. Meu amigo Luiz, da Perfection, mudou para um apartamento. Aquele cara só me dá trabalho até hoje. Ele falou: eu quero um canto alemão, um Capitonê. E, cara, incrível que pareça, eu nunca tinha feito e eu busquei fazer tudo o tutorial na internet e eu consegui fazer de uma forma mais rápida do que eu estava aprendendo. Que legal. Mas me serviu de um direcionamento bem bacana. Mas é aquilo, a gente faz, mas eu não consigo encher os olhos com isso. Então eu faço, graças a Deus, hoje eu tenho a liberdade de escolher e fazer com que eu amo. Exato. E os carros é algo que é minha paixão. Tá na veia. Está na minha veia e eu criei esse amor por esse tipo de trabalho. Que Falando legal. em técnicas, eu tenho mais uma pergunta aqui para nós. Para você, Rafa, o que é mais difícil? Costurar curvas, modelagens ou acabamentos em peças grandes? Vamos lá. Eu acho que tem muitas variedades nessas perguntas, né? Eu acredito que peças grandes, por exemplo, um painel de carro, é extremamente difícil. Depende do carro, né?
Por exemplo, uma vez eu fiz um painel de uma Silverado. Daí, cheio de curvas, muita... Olha, foi tempo. Foi tempo de modelagem, foi de noite, igual você falou, naquela ansiedade que a gente tem para terminar o trabalho. Ali você não consegue acelerar porque é um processo que corta, recorta, vai lá no painel, coloca de novo, volta na máquina, dá uma costuradinha. Então você tem que ir modelando ali. Então é mais... O que você tem mais dificuldade no acabamento? Olha, Costura, curvas, modelagem, acabamentos em peças grandes. então eu vou falar um pouco na questão de costuras mais longas, assim, né? Porque eu já levo um pouco para a área residencial. Porque hoje, vamos dizer assim, que a nossa máquina ela tem um pescoço de... Né, não é tão grande, né? Por mais que tenha umas máquinas com pescoço maior. Mas você pega uma cabeceira para você fazer costuras ali que são longas, para você colocar dentro do pescoço da máquina ali, já é mais difícil, né? Trabalho. Então, nessa questão, a costura longa, para mim, Da minha um parte, pouco que mais me pareça, eu acho que Uhum. quanto menor a peça, mais difícil é de você dar o acabamento nela e deixar ela perfeita. Pode falar. Qual a peça que você acha que é mais complicada? Por exemplo, um bracinho Cara, de um carro? apoio de cabeça. Apoio de Eu sou um cara cabeça. muito detalhista. E o apoio de cabeça, por ser uma peça pequena, onde a gente precisa ter precisão ali, que qualquer desvio na costura você já mostra uma imperfeição, Tá torto, né? é onde que eu tenho mais dificuldades. Aham. Eduardo, você tem uma dica de ouro para quem está lutando em melhorar na modelagem? Olha, tem que zelar muito ali, né? Pelo aquilo que a pessoa tá fazendo e ter bastante cuidado, né? Porque Cuidado e o zelo. porque assim, errar faz parte, mas você precisa persistir, né, para que você consiga fazer aquela peça sair do jeito que você, né, já imaginou na tua cabeça, né? Persistência, cuidado e zelo. Uhum. E você, Rafa? Eu faço as palavras do Eduardo as minhas. Nessa pegada aí mesmo. Tem que ter paciência, né? E cuidado ali na hora de recortar, de costurar, de O meu fazer entender, tudo. assim, a modelagem é algo que você vai... É que nem criando experiência. Você vai se desenvolvendo, você vai pegando facilidade no dia a dia, né? Isso. E você evoluir na modelagem é porque cada dia você vai aprendendo e evoluindo cada vez mais. Eu tenho muita dificuldade, eu fui aquele tapeceiro que o meu tio, quando eu comecei, falou, cara, esse menino aqui não serve nem para pegar as ferramentas. E por eu ter tanta dificuldade, foi que eu fiquei muito bom. Porque a primeira coisa que a gente tem que saber é os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. E o meu ponto fraco era ter a dificuldade. E o forte era não desistir. E por eu não desistir, eu criei técnica, eu consegui facilitar, eu criei metodologias para ensinar aquele cara que era o Cairo, que quando começou não tinha direcionamento e não Sim. sabia por onde ir. Sim. Então, eu acredito que o principal é a gente nunca desistir. Verdade. Ô, Caio, eu quero perguntar para você. Pergunte. Vamos lá. Quando você começou com os bancos, você falou que fez os bancos concha. Sim. Com certeza ali uma dificuldade enorme, né, para modelar. Como que você fez todo esse processo com tão pouco Recursos. com pouca idade, né? Sim. E igual você falou, podemos dizer, é dom ou é todo dia ali errando, acertando? Os caras falam que a gente tem um dom, depois que vê pronto. Esse cara tem um dom. Eu não tenho um dom, não tenho facilidade. Sou um cara limitado. Não é humildade, não, é verdade. Mas eu sou um cara muito esforçado. Todo dia eu estudo como fazer que aquele dia seja melhor. Sim. E uma coisa que eu tenho, que poucas pessoas têm, que eu aconselho a vocês ter, é coragem. E eu não espero a opinião dos outros. Eu faço. E como eu fiz o meu primeiro banco? Sim. Eu fui numa obra, peguei aqueles ferros de obra, alicate de entortar ferro de obra, Você vê. fiz um gabarito na madeira com prego, fazendo a curva, vinha entortando, fazendo aquela curva, fiz 4 curvas iguais, peguei um banco do Chevette. Essa história eu já ouvi. Soldei os 2 ferros nas Sim. laterais e modelei de espuma e fiz a capa. Caramba. Mas ali pra mim não era
a gratidão de fazer o trabalho, e sim de fazer algo diferente, onde ninguém nunca fez. Banco de Chevette sempre existiu, mas daquela forma, ninguém nunca tinha Tanto feito. é que os bancos que você comprou todos os bancos, né? Comprei todos os bancos que tinha lá no desmanche de Chevette, comecei a vender banco concha. Aí acabou os bancos, eu falei, e agora? Foi aí que eu falei, eu vou me desafiar. Então, assim, Sim, eu sempre tive a força de vontade. Isso vem do nosso trabalho, de criar. isso. Mas eu nunca fui em busca de aprovação das pessoas e do público. Era aprovação pessoal. Eu olhando que ficou bom, que ficou pronto, que ficou do jeito que eu queria, aquilo já me satisfazia. E é nítido. Sim. Quando você cria algo, você consegue ter um olhar diferente, mostrar diferente, e as pessoas querem ter o seu produto porque você mostra a origem. Você Exato. tem a essência. Tudo que eu Uhum. desenvolvo, eu vendo. E te dá ânimo de você fazer outra coisa, né? Sempre tô fazendo. Vocês que acompanham o meu Sim. trabalho, tá vendo que cada dia mais a gente. Hoje Sim. eu tive a estratégia de dar uma segurada. Porque eu acredito que não é só você fazer. O país, o cliente, o público tem que acompanhar a cultura da sua evolução, senão você está muito à frente do seu tempo, também não é bom. Uhum. Então hoje o meu trabalho maior é conscientizar o público, o segmento, as indústrias, para que a gente consiga fazer que todo mundo caminhe juntos e cresça. Mas graças a Deus, o que era tapeçaria Sim. antes, desculpa Já falar, né? mudou totalmente. Existe antes do Chiron e depois do Chiron. Posso falar isso. Hoje a gente está vivendo um movimento porque quem compartilha multiplica. E o meu sonho é ver todas as estofarias, as capotarias maiores e melhores do que a Chiron Race. Eu imagino. Sim. Porque eu sempre tive preconceito de ser tapeceiro e é uma arte de valor e uma arte que traz alimento para casa digna. Por que não ser bem reconhecida, bem valorizada, remunerada? Exato. E uma pessoa ser bonita, obrigado. Um artista. Que nem nós. Artistas. E é isso. A tapeçaria é uma arte que engloba várias artes, porém os artistas não sabem o tamanho do seu talento e o tanto que ele transforma a vida das pessoas. Se nós que fazemos, não reconhecemos, não valorizamos, quem vai valorizar? Verdade. Então a minha luta, a minha missão é conscientizar esse mercado e o nosso mundo tapeceiro. E te digo, tá dando certo? Tá dando certo? Que bom. E vai melhorar mais. Né? Amém. Rafa, Bora. Qual foi a técnica que mais revolucionou o seu trabalho quando você aprendeu? A técnica, vamos lá, deixa eu pensar aqui. Quiser dar um pause? Vai pensando aí, vou perguntar para você, Eduardo. Eduardo, qual foi a técnica que mais revolucionou o teu trabalho quando você aprendeu? Olha, uma técnica. Olha, tem uma coisa que é simples, mas muitos estofadores não ligam. Quando você faz a costura e você presponta a costura ali para dar o acabamento, sobra aquela rebarba que fica de sobra de costura, né? Então, às vezes eu montava aquilo, mas ficava aquelas marcas que eu não gostava. Você não refilava. Então, hoje, assim, a gente tem esse cuidado, né, de refilar ela para não ficar aquelas marquinhas, né? Dar um outro acabamento. Muito bom. E você, Rafa? Eu aprendi no método Chiron Race 2.0, a técnica do... Posso contar aqui? Pode contar. A técnica do vaporeto, que antes eu fazia os bancos em sintético e ficava aquelas marquinhas. Passava depois, a gente aprendeu lá, passar o vaporeto, fica lisinho, e no banco de couro com ferro. Tanto é que eu comprei os dois equipamentos para modulagem lá. Evolucionou, ficou esticadinho. E você já fazia um trabalho bom e não sabia, né? Não conseguia dar acabamento. Isso, no final sempre ficava aquelas marquinhas. É muito importante a gente ter conhecimento de técnicas, né? A gente tem vários conhecimentos. E cada trabalho que a gente vai focando, a gente vai se desenvolvendo. Isso. Eu mesmo, o que revolucionou em várias áreas, mas vou falar do termo técnico. Na modelagem, quando eu ia modelar
uma peça que era iguais os dois lados, eu dobrava o papelão. E aquilo me incomodava que o papelão ficava marcado. E aí eu criei uma técnica que a gente faz o risco por de fora e dobra a parte de fora e mantém aonde será utilizado intacto. E quando eu fiz aquilo ali, parece que é simples depois Sim. que você faz, mas só de eu ver o modelo inteiro, intacto, aquilo ali já me dava Fica... muito prazer. E no vídeo, os fotos, cada vez mais a gente vai melhorando, fazendo cursos, Isso. aprendendo, se estudando. Eu acho que para a gente evoluir em tudo que a gente faz, nós temos que ser os nossos maiores críticos. Sim. Quando você mesmo tem esse olhar crítico, sempre olhando para o lado positivo, automaticamente a gente está sempre buscando evolução. Exato. E vocês me veem assim, com essa desenvoltura, é o seu primeiro podcast que vocês estão participando, mas assim, eu comecei a aparecer na internet em 2019, não faz muito tempo. Olha o tanto que a gente vem evoluindo. Mas... Eu até brinco que é igual namorar. Quando eu não sabia, eu demorava pra caramba, mano. Agora eu aprendi um minutinho. A gente, profissional. conforme a gente vai tendo prática. E vamos lá. Tem alguma dica prática para melhorar Vamos lá. Tem alguma dica prática para melhorar o ajuste de materiais sintéticos em curvas fechadas? É exatamente a modelagem, né? Modelagem, o jeito de cortar. O Eduardo falou também, nas curvas ali, cortar a rebarba do pesponto. Fazer aqueles piquinhos, né? Para poder fazer a curva melhor. Aqueles piques igual esse dia. Essa linguagem só tá pensando. Eu comprei um alicate que corta, ele faz exatamente um pique bem certinho assim, e a peça que vamos por aqui, ela tá curva. Uhum. Você faz os piques, ela se expande Já e tira se a ruga abre, de cima. né? Vocês legal. cortam sintético com direção? Com direção. Estica para um lado ou não? Ah, sim. Às vezes, no meu caso, às vezes. Eu geralmente eu corto de pé ali, Isso, né? sempre estica para baixo, né? Para baixo e para cima. A gente também tem. Fala mais. Na hora de montada aí você sofre, né? Pois é, eu montava ao contrário, aí eu vi aqui um banco esticava mais e o outro não. menos, Eu né? falava, pô, o que acontecia? E depois a gente cortava de todos os lados, Sim. mas principalmente os encostos dianteiros, Sim. a gente sempre corta da parte que estica Uhum. para cima, que fica melhor. E tem alguma dica para melhorar os ajustes de materiais sintéticos em curvas fechadas? Fora esse do pique? Ah, tem que ter um material macio, né? Isso já facilita bastante, Exige bastante da elasticidade do material. né? Né? Fora os piques, eu também tenho uma dica que a gente, além dos piques, eu faço muito quando é uma curva bem fechada, passar uma cola e vir com o martelinho, batendo, Sim. deixando o material já praticamente pronto e só vir com o pesponto dando o acabamento. Às vezes você fica com o martelo do lado da máquina ali, né? Pra bater ali. Exato. E desafio técnicos e superações. Vamos falar assim, ó. Qual foi o projeto que deu mais dor de cabeça e depois virou uma história para contar, Eduardo? O que você fez aí? Rapaz do céu, eu peguei um Chevrolet, rapaz, 1937. Uhum. E ele era uma ambulância, né? Era um furgão. E esse cliente, ele já tinha 12 anos o carro e o sonho dele era reformar, né? Pense, 12 anos, fazia mais tempo ele tinha o carro do que a mulher que ele tava lá. Uhum. Daí ele chegou para mim e falou assim, ó, Eduardo, cara, eu quero colocar 7 bancos dentro desse carro. Só que os bancos da frente, eu quero os bancos do Escort, porque eu tive um Escort e eu gosto do banco do Escort. Deu, não, beleza, né? Atrás você vê aí o que cabe aí. Deu, beleza. Aí, adaptei os bancos do Escort na frente e no fundo do furgão, eu coloquei os bancos da Scenic. Então, coloquei 3 bancos atrás e daí eu deixei o corredor e coloquei mais 2 bancos ali da Scenic mesmo. Beleza, achei que tava filé já, né? Aí o cara falou assim, tá, o teto, eu quero o teto inteiro. E, cara, o furgão é só lata, não tem travessa no meio. Falei, como é que eu vou fixar esse negócio? Aí, para ajudar ainda, ele falou assim, ó, no teto, eu quero que você faça uma letra G, um aplique, com uma letra G e uma letra T. Que G quer dizer que é a Jean Carlos, o nome dele, e T de Telmares, o nome da mulher dele. Beleza, vou dar um jeito, cara, vamos lá. Ah, Eduardo, lembrei de mais uma coisa.
Nessa letra, eu quero que caia uma luzinha, assim, né? Acenda uma luzinha para cada banco que vai estar. Se meu filho quiser ler e tal, ele pode acender, né? Eu acho que ele tá no avião. Rapaz do céu, e eu ali, tá, como é que eu vou fazer esse negócio? Ah, cara, meti 3 barronas de ferro de fora a fora no carro dele lá para poder fixar, né? Fiz o teto, fiz os Fixou com apliques. grampo? Não, Com encaixe. fixei com encaixe. E daí, beleza, montei o teto, montei os bancos. Nos bancos, ele queria que eu bordasse a frente do carro. Em todos os encostos, assim, eu bordei a frente do carro. E no banquinho do meio, o ano do carro, 1937. Cara do céu. Deu Ficou- trabalho. Deu Deu teve trabalho, história pra mas contar, hein? nossa, Você ficou. tem esse projeto pronto? Tenho. Então deixa lá no seu story lá que a gente vai assistir. Vou postar lá. Mas ficou Conta essa lindo o história que eu negócio. fiquei curioso. Aham. E você, Rafa? Então, eu tive alguns trabalhos já que foi difícil, mas eu consegui vencer. Quais? Por exemplo, temos uma cadeira aqui. Já viu aquela cadeira de escritório que ela é feita por... Você Vixe. corta o material e estica? Que é cheio de gomo assim? Conheço. Aquela foi uma delas, muito difícil, várias vezes até acertar. Outra cabeceira capitonê também, Uhum. extremamente complicado. Via e revia vários vídeos lá, de alguns russos até, tinha as técnicas do capitonê, né? Fiz também, fica muito bonito, só que o trabalho também... Tem que alinhar aquelas dobras, Isso. né? Um sentido só, porque senão depois quando você olha, E dá uma dobra pergunta- para cada lado. Pode falar. E o trabalho que mais deu, fora esses dois, foi... Eu acho que depois eu vou perguntar para você qual o carro mais difícil que você fez, mas para mim foi o C4 Gran Picasso, aqueles 7 lugares, sabe? Aham. Extremamente difícil aquele carro. O banquinho Foi, dele. olha, e eu todo empolgado quando o cliente chegou. Não, vamos fazer uma costura Os bancos são personalizada. injetados, né? Não Isso. desmonta as capas. Aham. Né? Ali você tem que ser modulagem mesmo. Exato, tem que modelar na modulagem. Aí o cliente chegou todo empolgado. Não, vamos colocar uma costura personalizada, vamos fazer no gelo e tal, na cor gelo, né? Aí beleza, o cliente escolheu a cor. Aí na hora de fazer, começa a modelagem por cima, porque não tem como Falta, né? descosturar a capa. Pra Vou quê? fazer uma pergunta. Uhum. Vocês acham que essas dificuldades que vocês têm e depois viram superação, né? É mais porque nunca foi feito ou porque realmente é difícil de se fazer? Por que eu faço essa pergunta? Porque o primeiro carro que a gente faz sempre é mais difícil, o segundo fica mais fácil. Exato. E às vezes é por uma falta de conhecimento, recurso, ou que realmente Aham. é difícil mesmo. Não, igual posso falar assim, a primeira vez assusta. Aí você faz ali, se dedica, nem que você erre, refaça de novo. Dali em diante você já tira o molde, tudo vai esclarecendo, mais fácil. já vai tirando a venda do olho ali, nos próximos fica mais fácil. Então não tem, acho que, nada impossível, né? E como que é o seu critério de qualidade? Você vai muito pelo cliente ou você mesmo tem um olhar, tem um feeling de falar... Que eu até brinco, né? O mais importante do que vencer é convencer. Nem sempre quem vence, convence. E eu sempre quero me convencer. Às vezes o cliente não tem aquele olhar que a gente tem, mas nós temos. Sim. Como que é vamos perguntar para você, o seu critério de exigência, de qualidade, como que você avalia, como você está sempre buscando, é o cliente, é as pessoas, é o público ou é você mesmo? Na verdade, hoje a gente tem uma pessoa lá que ela cuida da parte da parte mesmo do visual ali, né? Se o serviço vai passar para frente, Controle de qualidade. o controle de qualidade, ou vai voltar para consertar, né? Mas assim, por mais que tenha essa pessoa, às vezes acaba passando, né, alguma coisa. E nessa passada, eu sempre passo por lá e, cara, você bate o olho, você já vê. E daí eles falam assim, nossa, mas como é que você viu isso? Cara, eu não sei, mas sei que Eu vejo. eu vi, entendeu? Incomodou. Posso dizer uma história, quando Pode eu trabalhava numa empresa aqui em Curitiba, que aconteceu uma empresa grande, uma vez foi feito um banco da Hyundai e na hora foi prensada a logo da Kia. Na Hyundai. E o banco foi lá para Paranaguá, dá uns 100 quilômetros daqui. Nossa. Aí passou
corte, costura, montagem, finalização. Passou por todos, ninguém viu. Foi o banco lindo, maravilhoso, mas foi. Aí chegou lá, na hora montando a concessionária, o dono do carro, mas eu comprei o carro da Hyundai e veio logo da Kia. Aí teve que descer, máquina lá, resolver o problema. E como tem aquela frase, né? O óbvio, ele precisa ser dito. Não tem jeito. Eu sempre olho os projetos com um olhar sempre crítico. Às vezes fala, cara, você nunca tá satisfeito, nunca tá bom. Não é que nunca tá bom. Eu acredito que a gente sempre consegue melhorar. Sim. E com esse olhar, a gente vai vendo e buscando e trazendo novas tendências e outras formas de se fazer. Mas eu acho que um conselho que eu dou para qualquer tapeceiro, qualquer profissional de qualquer área, principalmente artesanal, ela tem que estar em volta de pessoas qualificadas para ela elevar o seu nível, de consciência. Por quê? A gente só sabe que é ruim quando os olhos enxergam. Exato. Se a gente não tem um olhar para aquilo, a gente não está vendo. E para que a gente consiga ver, a gente tem que elevar o nosso nível de consciência, de entendimento, sim, de saber realmente o que é bom, o que é ruim. Às vezes você vive num lugar e você acha que você é o melhor. É quando você vai para fora. Muitos falam dos russos, né? Porque o nível de consciência deles lá são mais elevados do que os nossos. Antes, o Brasil, ninguém olhava para esse segmento, principalmente de tapeçaria. Hoje, nós somos referência no mundo pelo que fazemos também. Então, cada vez mais estamos elevando o nosso nível de consciência. É verdade. Posso dizer que com essa conversa que a gente está aqui, já estamos melhorando. Com certeza. Por esse, no nível crítico, né? Cada um de nós devemos ter. Lá na modulagem também, sempre quando a gente vai finalizar o banco, a gente sempre analisa tudo certinho. Passa, não passa, volta, resolve. E graças a Deus hoje nós estamos vivendo uma nova era. Por que eu falo disso? De todas as matérias-primas. Antigamente o tapeceiro, ele tinha que trabalhar com o que tinha nas mãos. Hoje nós temos a liberdade e a voz de poder dar opinião do que fazer, como um material ser, de como ser um monstruário. Hoje estávamos conversando antes do bate-papo aqui de começar, nosso Podplas, falando sobre monstruários, como ter um monstruário melhor, ter uma boa apresentação, aonde que nós tínhamos essa voz. Então hoje temos que aproveitar, estamos vivendo uma era de bons materiais, de tudo à pronta entrega, fácil acesso. Fácil. Então, galera, hoje não tem desculpa no Brasil para ser um tapeceiro de qualidade. Concorda ou não? Verdade. Com certeza. Não tem como fazer serviço ruim agora, né? E como vocês lidam que mesmo com essa era, existem materiais que não estica ou resseca na hora da aplicação? Como vocês lidam com esse tipo de material? Geralmente eu pelo menos tento evitar, né? Então já não compro esses materiais. Já você não mostra nem pro cliente, né? Para você não se complicar. Tá vendo aí você? Por isso que a gente trabalha com o melhor, né, hoje, a melhor do Brasil, que é a Romplas, que é uma empresa que tem os melhores materiais sintéticos hoje disponíveis no mercado. É isso que eu falo pro cliente. Faz muitos laboratórios, muitos testes, para chegar até no consumidor final. Tem todo aquele processo rigoroso de qualidade, onde dá aquela confiança, né? Exato. Por isso que eu falo, a importância de você não somente saber da marca, é saber da existência, da procedência dos seus materiais. Hoje a gente sabe até como é feito o material, até eu consigo explicar isso para o cliente. Pois é. Como é feito o processo. O cliente tem uma visão melhor da qualidade do material também. Eduardo, na hora do aperto, o que mais você prioriza? Acabamento perfeito ou agilidade na entrega? Olha, o acabamento perfeito. Prefiro atrasar, se for o caso, né, um dia, mas pelo menos entregar um serviço de qualidade. E você, Rafa? Posso falar o mesmo também, né? Tá no aperto. O cliente quer buscar o carro, ele vai viajar. Vai viajar? Aí muda. Eu faço assim, geralmente. Olha, já aconteceu, já. Já aconteceu. Só acontece comigo. Vai e volta, né? Amigão, tá aqui teu banco, 100%. Vai viajar tranquilo, depois desfruta. Depois você volta. E tem um probleminha aqui que eu já vou te falar. Depois você vem aqui
que a gente vai Um resolver. ajuste, né? Só um Eu quero- ajuste, Eu né? quero falar agora que é importante. Aham. Vocês mesmos apontam o defeito, mesmo sabendo que tem, pede pro cliente voltar, ou deixa o cliente ver e depois ele vir? Eu falo, já Não, não. É sobre tem que convencer falar, e né? vencer, né? Eu já falo porque depois ele vai descobrir. Aí é pior, né? Aí é E o pior. pior, quando não descobre, é pior ainda, porque É. vai para outro lugar. Por exemplo, nos meus É, trabalhos tem a etiqueta. Acontece às vezes de passar alguma coisa, o cara fala, mas esse trabalho foi feito na Chiron Race. Então isso daí tem uma Exato. força muito grande negativamente. Então temos que ter muito cuidado. cuidado. Mas já aconteceu, vai, fala a verdade. Já. Gente, agora vamos falar da inovação, né? Desse material Daytona que está fazendo sucesso. Sim. E quando chegar nos distribuidores, papai, vai ser uma explosão, tanto como o Uruguai. Vocês já viram, já utilizaram, conhecem esse material? Já. O que você achou? Eu achei o material igual, assim, a gente sempre trabalha com o tradicional, Uruguai. Aham. O Daytona tá a gravação lisa, né? Mais esportivo, achei o material muito bom, igual ao tradicional, que é a mesma 1.0 também, Espessura. espessura. E tenho certeza que vai fazer muito sucesso. E você? Eu já vi já, mas ainda não tive a oportunidade de usar. A gente também recebeu os materiais, estamos fazendo alguns bancos de amostra, fazendo bastante avaliações, mas o que eu mais gostei foi o toque. O toque dele, a trama, isso daí me Isso. chamou muito a atenção. É igual Sim. o couro, é igual o couro liso, né? Tem Pois a é. gravação lisa. Igual a gravação do parece Tarumã. idêntico. Essa gravação é uma Parecido. gravação europeia, é muito Ah. forte lá fora e está virando tendência aqui no Brasil. Mas eu sou sincero, eu sou apaixonado pela gravação uruguai. Pelo granuladinho. O granulado é o que. Não sei, porque às vezes é uma coisa nova que está Aham. chegando É. no mercado. Porém, o painel, as laterais de portos plásticos ainda mantém a gravação uruguai. Então, acredito que Sim. isso, quando você olha um contexto geral, tudo pronto, uniforme, uma coisa uniforme, fica mais bonito ao Exato. meu olhar. Parece couro, né? Parece couro. Cara, eu até brinco, né? Que eu trabalho com couro sintético. Hoje eu posso falar. O revestimento sintético, ele não tomou o lugar do couro. Hoje ele é o revestimento sintético. Hoje ele tem o seu espaço, hoje ele tem os seus méritos para estar Exato. dentro dos carros, porque evoluiu demais. Parabéns, Romplas, por pensar em nós e sempre trazendo soluções e inovações para os tapeceiros. Vamos falar do Uruguai, o revestimento sintético mais famoso do mundo. Você sabia disso? Fala a sua experiência que você tem com revestimento sintético uruguai. Já trabalho antes mesmo de conhecer a marca, que conheci inclusive o dia que eu fiz uma visita lá para você, passei na frente da loja, falei, tava em São Paulo, falei, eu vou passar lá no Chiron. Todo mundo falando do Chiron, falei, quero ir lá, né? Uhum. Aí cheguei na loja, aí o rapaz me atendeu lá, super simpático. Falei, tudo bem? Falei, tudo bem. Olha, eu só vim dar uma passadinha, eu sou de Curitiba, quero dar uma olhadinha no banco ali, posso ver? Daí ele, claro, fica à vontade. Daí eu falei, o Chiron tá aí? Daí ele, tá, por incrível que ele pareça, ele tá, segunda-feira. E você me atendeu super bem, como atende a todos. Então, Obrigado. para mim foi uma experiência muito incrível mesmo, pela sua pessoa. E o material que... Você viu lá e você tinha na sua empresa. E eu você tinha falou, na minha... "Cara, Daí já tô você pronto." me falou assim, você falou, de onde você é? Eu falei, eu sou de Curitiba. Falou, semana que vem eu vou na Home Plaza, lá em Curitiba. Aí que eu soube que a Home Plaza era em Curitiba, pertinho de mim, da gente aqui. Então eu já utilizo o material da Home Plaza há mais de 15 anos. Então, desde quando eu já era funcionário, né? Depois que eu abri minha empresa, com certeza já estou utilizando mais ainda, né? E você, Eduardo? Então, eu utilizava já o material, né? Mas você vê aquela gravação atrás do material faz toda a diferença, né? Aí você vê que é um material original. Então a gente sempre procurava, por mais que eu não conhecia assim a Homeplast, mas sempre buscava o material com a etiqueta atrás, ali, com o carimbo atrás, né? Aí é claro, depois que eu fui no método, aí eu passei a conhecer a Homeplast, aí fui até na fábrica lá conhecer. Então agora é Homeplast, entendeu? E cresceu bastante, cresceu, nossa, muito, muito, muito. A Homeplast, na verdade, eu acredito que ela não está dando conta do tamanho do sucesso que é os seus materiais. Mas o que mais chama a atenção é a forma de humanizar o tapeceiro com seus produtos. Você se sente acolhido com os materiais dele quando vocês estão presentes com eles.
Vocês são aqui de Curitiba, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar a nova sede. Sim. Se Deus quiser, a gente vai estar fazendo um movimento aí para estar lá. Mas assim, eu venho aqui, eu já trabalho com a Romplast desde 2019 em publicidade, mas o material deles eu conheço antes mesmo de ser tapeceiro. Sim. E o que mais me chamou a atenção foi a humildade que eles têm com nós tapeceiro. Porque hoje, pelo sucesso que é o segmento, os tapeceiros hoje virou influencer, garoto propaganda, é fácil uma empresa abrir as portas. Mas lá atrás, onde o tapeceiro não tinha voz, não tinha oportunidade, ninguém olhava para o tapeceiro, a Romplast estendeu a mão para nós e sempre saiu na frente. E o Uruguai, eu quero mudar esse nome para ser Brasil. É verdade. É boa, né? Poderia Mas ser é o Brasil. material que mais traz solução e realização para os nossos clientes. Uma salva de palmas para a Romplast. Uhul, isso aí. E já quero agradecer a oportunidade de estar aqui já. Você não tá no final não, pai. tá. Calma aí. Você vai agradecer no final. Ah, então, beleza. Agora aquela pergunta difícil da escolha, hein? Vamos Se lá. fosse para escolher hoje, o Uruguai ou Daytona, qual você escolheria? Eu ainda sou mais conservador, eu acho que eu ficaria ainda com o tradicional. Com o Por Uruguai. enquanto. Isso. Você, Eduardo? Como eu não usei ainda o Daytona, eu ainda vou no Uruguai. Vai no Uruguai? Uruguai. Eu também ainda sou Uruguai, mas como eu É. gosto de desafios e inovações, vou fazer o possível para que o Daytona também se torne tendência dentro das tapeçarias. Vai, é uma gravação lisa, tem muito a agregar. É muito bonito, é Muito diferente, né, gente? Diferente. Parece Agora vamos aqueles falar- carros importados, né? Desculpa, Quando vem. Parece aqueles carros que vem já com o banco Isso. pronto, importado, Exato. né? E o toque dele é diferente, o acabamento, a Exato. forma que ele se comporta no banco. É um material que abraça, você não vai ter tanto trabalho para fazer a parte de esticar. É um material muito maleável. Eu gostei pra caramba, cara. Eu ainda tô meio em dúvida. E aquele de 1.5 milímetros, que é Muito o bom do... também. É o o Supremo, né? O stick, né? Sim, tem o um stick. que é o furadinho, semi-perfurado. E Você tem- faz volante com eles? Faço. Muito bom, né, cara? Faço, Eu só muito fazia revestimento de volante em couro. Aham, Por causa de cultural. Pra mim o couro é melhor por causa do couro. sim. Cara, eu comecei a fazer revestimento em couro, eu sempre fazia. Eu tinha muito retorno. Falei, pô, vou fazer um teste. Vou usar o stick. Cara, nunca mais eu tive retorno pro material descascar, Você vê? mudar a cor, porque o couro, ele tem as suas... Como que eu posso falar? Vantagem e desvantagem? Ele tem os seus desgastes naturais. O couro depende muito de um cuidado. Você tem que Sim. lavar, você tem que hidratar, você tem que cuidar. E o revestimento sintético, por ser um material mais rígido, mais forte, ele não precisa de ter tanto esse cuidado e dura por muito mais tempo. É. Inclusive, vocês foram no método 2.0, o banco do motorista nós fizemos revestimento sintético Foi. e o banco do passageiro, o restante fizemos em couro. Se você olhar o meu carro, o que está intacto é o banco do motorista. Os bancos que são de couro já estão desgastados, o material já está Você com vê, Ele né? ruga elasticidade, com rugas. É. E o sintético está perfeito, cara. Esticadinho. Muito bom. Vamos falar agora de visão de futuro. Rafa, o que você acha que vai ser tendência forte na tapeçaria daqui uns 5 anos? Daqui uns 5 anos. Olha, já a tapeçaria vem crescendo de uma forma tão exponencial com o Chiron, com os cintos personalizados, com as cores, com as personalizações. Eu acredito que vai caminhar mais ainda para esse sentido assim, de futurista, né? De algo inovador, de trazer mais nessa ideia por aí. Agora a pergunta para você. O que a modulagem vai trazer de inovação nos próximos 5 anos? Olha, a modulagem está com bastante planos. Se Deus quiser, a gente vai concluí-los, né? Queremos expandir, aumentar a equipe. Vamos profetizar. Daqui a 5 anos a gente vai ver que você vai estar Daqui bem em 5 maior. anos, se Deus quiser, a gente vai estar, igual diz o nosso amigo lá do Flamengo, em outro patamar. Se Deus quiser. E você, Eduardo? Então, eu acho assim que o sintético veio mesmo para fazer uma grande diferença, né, na linha automotiva. E o que eu vejo assim para o futuro lá na minha estofaria
A parte de pintura, que eu ainda não faço, né? E eu vi lá no método que faz uma grande diferença, né, no carro. Então, isso é uma coisa que eu já planejo. Como eu mexo com residencial e automotivo, a minha esposa já fala, né? Ai, larga o residencial, vamos só para o automotivo. Deu calma, tudo tem seu tempo, né? Mas a minha intenção é fazer também pinturas, né? E mexer mais com a linha automotiva. Muito Mas Deus sabe todas as coisas, né? Vamos caminhando aí para Sempre pra falo, isso. né? Deus dá o chão, mas a gente tem que dar o primeiro Sim, primeiro passo. É verdade. E para você, Cairo, o que você vê daqui 5 anos de futuro, assim, na nossa área? Cara, cada evento que eu vou de tapeçaria, eu me emociono e me realizo profissionalmente. Um dos últimos feitos foi os pais tradicionais me agradecendo, falando que graças a esse movimento, seus filhos estão escolhendo seguir ser tapeceiro. Você Isso vê? daí para mim não tem Que legal. valor. Porém, ainda o tapeceiro ele precisa evoluir não só na forma de fazer. Ele tem que se desenvolver em questão de administração, gestão, É verdade. financeira. O cara acha que ser tapeceiro é simplesmente fazer um trabalho bem feito. Eu acredito que com esse movimento eu vou trabalhar forte para que o tapeceiro ele se torne realmente um empresário de sucesso, um gestor, um cara de família e um cara que tem orgulho e bater no peito e dizer que é tapeceiro. E o futuro, a gente está construindo uma nova sede. Uhum. Vou abrir aqui em primeira mão, vamos Que legal. criar o primeiro museu da tapeçaria do mundo. Caramba. A gente vai fazer um legal. museu antigo e o museu do futuro da tapeçaria nessa nova sede, Que massa. onde vamos receber visitação do mundo inteiro sobre o nosso segmento. A gente está criando um instituto chamado Be Harvard. Tem um Harvard, nós vamos ser o Be Harvard na tapeçaria, onde vamos formar tapeceiros e espalhar para o Brasil inteiro profissionais certificados com os trabalhos e os processos da Chiron Race. O cara já vai sair de lá empregado e com salário fechado. Ó. Você vai aprender essa função aqui você vai ganhar X em qualquer lugar. E eu quero mandar para esse Brasil inteiro e acabar essa escassez de dizer que Não mão de tem obra tá tapeceiro. Tá difícil. difícil, Tudo tá difícil, mas Uhum. cadê a base? Por que o futebol não tá difícil? Todo mundo investe na base. Uhum. Quem está investindo na base do nosso segmento? Ninguém. Verdade. O que você está fazendo para a evolução do nosso trabalho? Sim. Nada. Só reclamar. Então, senta lá atrás e fica reclamando que eu estou buscando Exato. soluções e trabalhando. E vou errar muito, vou tomar muito na cara, como sempre tomei, mas quando eu acertar, eu vou ser o primeiro a acertar. Verdade. Esse é o Exato. nosso futuro. Isso Daqui a aí. 5 Parabéns. anos, não, acho que vamos ser bem Parabéns. antes. Graças a Deus, A tapeçaria venceu? a tapeçaria venceu. Venceu, Nós papai. vencemos. Todos nós. Vamos lá, personalização total ou restauração clássica? O que vai dominar daqui no futuro? Olha, eu vejo assim, aqui pelo menos na minha estofaria, é mais puxando para o carro antigo, né? O mais clássico ali. É claro, já vi que nem lá em São Paulo é muito mais essa questão de você modificar e fazer uma coisa mais ousada, né? Então, eu acho ainda que vai conservar também bastante. Você acha que o Os futuro vai ser o aumento dos carros mais conservadores, carros antigos, esse mercado vai crescer bastante? Também acredito. E você, papai? Eu acredito. Que vai dominar? Restauração clássica ou personalização total? Eu acho que a gente está no momento agora que os antigos também estão vindo muito forte, né? Com os carros personalizados. E eu acredito que na minha área, na nossa área, você trouxe a inovação para o nosso segmento, quebrando esse paradigma de sempre estar ali no preto, cinza, grafite. Não, só bancos. Fazer colorir da vida aos materiais. Então, eu acredito que com esse trabalho o cliente está tendo outra visão e no futuro eles vão colorir os carros. A minha opinião é o seguinte: tudo cresce onde tem energia. Hoje a gente vê as duas realidades do antigo e do carro mais moderno, porque existe tapeceiros profissionais fazendo excelentes trabalhos nos dois formatos.
Então, o que a gente acreditar, cada vez vai dar mais certo. Vai Mas eu acredito acontecer. que existe mais carros novos do que antigos. Sim, verdade. certeza. Então, para mim, o futuro é colorir. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar um curtume e as cores que eles faziam lá era mais preto, cinza e grafite. Padrão E ali. eu falei, ó, daqui a 5 anos você vai mudar tudo essas cores aí, vai ser o colorido. Os caras deram risada. E hoje na Chiron Race, o que eu faço é projetos coloridos. É o que Exato. domina. Então, assim, aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente Isso. põe energia, que vai dar Acontece, certo. Temos que acreditar que Eduardo, você acha que os tapeceiros vão precisar se especializar ainda mais em projetos diferenciados? Ah, com certeza, né? Na verdade, a gente, né, o mundo está evoluindo, né, a todo momento. Então a gente precisa estar acompanhando isso, né? Sim. Então, com certeza. Vamos ter que estudar bastante. como é que eu perdi o fio ali. Perdiu? Você acha que os tapeceiros vão precisar se especializar ainda mais em projetos diferenciados ou já tá bom ou tem que se diferenciar mais? Vai, digo, por mim também, sempre temos que estar em constante evolução, né? E sempre procurando fazer coisas novas. Cada carro novo que vem já é um novo desafio, né? E temos muito trabalho aí pela frente. E aonde você tem mais dificuldade em inovar dentro do segmento? De oferecer para o cliente? É de algo que você já vê que já existe, mas você ainda não está preparado, ou está se preparando, ou tem dificuldade. Eu já tenho todo o conhecimento na mente, a gente já fez aquele projeto. Por exemplo, o teto estrelado ainda é uma dificuldade ainda. Acredito que eu já sei como fazer, porém ainda não tive a oportunidade de vender esse serviço. E quando tiver, vai ser um desafio, né? E você, meu irmão? Na verdade, eu acho que assim, a gente precisa montar uma equipe boa, né? Porque só nós não consegue resolver tudo o que precisa dentro de uma estofaria, né? Então a gente precisa realmente estar ensinando os nossos colaboradores para que a gente consiga passar essa novidade para os clientes também, né? Para fazer uma coisa diferente. Essa é uma dificuldade que eu tenho também. O método Chiron Race é um dos maiores laboratórios que nós temos interno. E lá ajuda bastante a gente se comunicar e saber os novos caminhos e as diretrizes do crescimento, os novos passos da Chiron Race. Mas a minha maior dificuldade é conseguir elevar o nível de consciência dos meus colaboradores para o mesmo nível de consciência minha. E é o trabalho diário. Fazer acompanhar, que a gente né? Tem que ter o entendimento, tem que ter o olhar, tem que ter a sensibilidade. A gente sempre fala que nós não lidamos com carros, com bancos. Ali é uma oportunidade da gente fazer parte do sonho do nosso cliente. Isso, irmão, não tem preço. Colocar na mente da pessoa que a tua visão, né, igual você disse. E como você vê o futuro no uso de materiais sustentáveis na tapeçaria? Pois é. Como que eu poderia responder? Não tem essa resposta? Eu não tenho. Todo esse trabalho de não desperdiçar, né? Então é muito importante. A gente também trazer para o nosso negócio, separar um cantinho ali e poder guardar, né, os materiais que fazer a reciclagem. Fazer a reciclagem, exato, ter né? Um nível de consciência sobre que cada material ele tem que ser descartado no local certo. Isso. Você também usar produtos sustentáveis traz também um valor agregado ao seu produto, à sua empresa. Mostra também que você se preocupa com o meio ambiente. Isso daí o tapeceiro e a tapeçaria está muito atrasada. A gente precisa melhorar muito, mas dentro das montadoras, dentro das grandes fábricas, isso aí já é muito forte. E como que você vê isso, Eduardo? A gente tenta aproveitar, na verdade, né, tudo que a gente acaba, digamos que ia jogar fora, né? Retalho de material, espuma. Hoje, a gente faz uma separação, né? Porque eu mexo bastante com tecido também de sofá. Então, a gente separa e tem algumas pessoas que passam lá para pegar esses retalhos para fazer, às vezes, chinelo, fazer bolsa, fazer, né, diversos artesanato ali, né, com esses tecidos.
Mas hoje a gente está encontrando uma dificuldade com as espumas, né? Porque a gente fazem a troca de espuma e começa a sobrar muita espuma usada. Até um tempo atrás tinha pessoas que retiravam essas espumas para triturar e virar flocos. Uhum. Mas o flocos não está saindo tanto porque tem a fibra siliconada, né? Que dá um acabamento melhor. Então a gente está começando a ter um pouco de problema com isso. Sim. Então ainda não conseguimos achar essa solução ali para poder fazer o uso dessa espuma. Vamos atrás aí, ó. Gente, quem tiver precisando de espumas, o nosso amigo aqui tem. Procura ele. Vamos fazer um bate-papo rápido? Projetos mais desafiador. Mais desafiador. Acho que os carros mais novos agora são os mais difíceis. Projeto mais desafiador? Olha, o carro antigo ainda, eu vou pro carro antigo. Entrar dentro de um porta-mala de um Puma. Não é pra qualquer um. Deixa eu te falar uma coisa, você lembrou de uma coisa que eu vou voltar lá atrás. Minha mãe nunca gostou que eu trabalhasse com tapeçaria, que ela tinha medo que eu me viciar em cola, né? Aí eu fui inventar de fazer esse porta-mala desse Puma aí e fui passar cola lá. Cara, quando eu saí, bicho, eu vi tudo rodando. Foi a primeira vez que eu fiquei doido de cola, lembrei da minha mãe na hora. Ô porta-mala difícil de fazer, né, meu irmão? A gente que é mais assim, menorzinho, a gente entra lá, só vê aquela portinha assim, ó. Nossa. E aquela ferramenta que não pode faltar na tapeçaria? Pois, a máquina de costura. Se a máquina não vai. Qual ferramenta que não pode faltar? Outra coisa, não vale a máquina. Não, então a tesoura, né? Vai cortar no... Melhor sensação, ver o carro pronto ou o sorriso do cliente? Os dois, mas ver o sorriso do cliente ainda é o melhor. Com certeza o sorriso do cliente, né? Mano, eu sou egoísta, você acredita? Eu sou egoísta, cara. Eu, às vezes, se o cliente não gostar, não tô nem aí. Se eu não gostei, se aquilo encheu os meus olhos, eu fico feliz, eu fico satisfeito, eu me realizo. Não sei se vocês conseguem ver quando eu estou transmitindo nos vídeos. Sempre. Sim. Que eu tô falando, assim, que eu tô passando. Às vezes o cara não tá nem enxergando aquilo, mas eu consigo transmitir o que meus olhos veem, o que realmente... Você tá mais feliz que o cliente recebendo, muito cara. mais. E uma conquista que te deu muito orgulho na tapeçaria? Foi fazer o carro de um colega. Eu vi a mãe dele emocionada com o carro. Foi um projeto, inclusive, que a Romplast disponibilizou o material, um verde metálico, e a gente fez o carro dele. E quando ele foi entregar, a mãe dele se surpreendeu. Que ele ficou os bancos, o forro de porta, tudo verde com preto, assim. Ficou lindo. Então ela chegou a chorar, assim, de emoção. E qual orgulho que você tem muito grande que a tapeçaria te deu? Olha, cara, criar meus filhos, entendeu? Ter tudo que eu conquistei até hoje. Minha filha com 18, meu filho vai fazer 13 e 22 anos de casado. Isso quem me deu foi a tapeçaria. Isso aí. E eu, papai? E você? Cara, cada dia é uma conquista diferente com a tapeçaria, né? Mas eu voltar lá atrás, sempre volto lá atrás, aquele menino de 12 anos que iniciou num segmento que todo mundo tinha vergonha de dizer que era tapeceiro. As tapeçarias eram todas desorganizadas, tapeceiro não tinha educação, tapeceiro não sabia falar, não tinha um bom lugar para receber seu cliente. E eu posso dizer que um dos primeiros, ou pioneiro, a levantar essa bandeira de fazer uma tapeçaria moderna. E hoje, visitando tapeçarias do Brasil inteiro, se tornando referência, viajando o mundo e ensinando para o mundo o que é ser tapeceiro de sucesso. Isso daí, para mim, é um dos maiores orgulhos. E eu mostrar para minha família, para minha mãe, para minha esposa, que a tapeçaria coloca a gente no mesmo lugar que qualquer outra profissão. E essa palavra, né, que graças a Deus a tapeçaria venceu, porque eu venci nela. Sim. E Deus me deu muita coisa que eu nunca imaginei em conquistar sendo tapeceiro. Por isso a minha gratidão a Deus
e ao segmento. Minha missão é contribuir e fazer que esse trabalho e esse legado do nosso segmento só cresça e evolua. Está nas responsabilidades nossas mãos, ao meu ver, que faz parte do futuro e do crescimento do nosso trabalho. Exato. Isso aí. Coisa linda. Isso é louco, isso aí dá um corte, hein, pai? Isso é de emocionar. Uma conquista. Vamos agora para dicas para os nossos amigos, colegas de profissão tapeceiros. Que conselho você daria para quem está começando hoje? Olha, pessoal, vocês que estão nos assistindo, eu ainda sou novo, mas eu já tenho uma bagagem aí, com certeza alguma coisa eu tenho para falar para vocês. Posso dizer que 3 palavras: compromisso, atitude e liderança. Compromisso de estar fazendo sempre, acordando cedo, indo para o trabalho. Atitude de atender o cliente da melhor maneira, de se colocar, se levantar quando o cliente chegar, ir atrás dele, oferecer o seu melhor serviço, a melhor versão de banco, o seu melhor serviço, né? E a liderança de não forçar, mas de ensinar os seus colaboradores, e ser um líder, ser você o seu próprio exemplo, né? Você fazendo as duas coisas, a liderança já vem junto. Fala ali, papai. Qual conselho você daria para quem está começando na tapeçaria hoje? Não desista, entendeu? Porque fácil não é, né? Vai ter as lutas. Persevere e seja responsável, porque hoje em dia tem muitos estofadores que às vezes não cumprem, né, com o compromisso. Então seja diferente. Boa. Não é qual o principal erro. Eduardo, qual o principal erro que você vê nos tapeceiros novos? Novos, antigos? Qual o principal erro? Vamos lá de novo, fazer a pergunta. Qual o principal erro que você vê no nosso segmento e nos tapeceiros? Olha, o pior erro... Principal. O principal, eu acho que às vezes é a falta de comprometimento. Falta de comprometimento... A vontade de aprender, né? A pessoa fala, faz desse jeito. Não, eu já sei, vou fazer do meu jeito. Não querem reinventar a roda, né? O meu ver, o principal erro de um tapeceiro, independente se ele é novo, se ele é antigo, é ele não ter a humildade de entender que ser só tapeceiro, ele não vai melhorar a sua vida. Ele tem que melhorar em diversos âmbitos dentro de um trabalho. A tapeçaria é uma arte que engloba várias artes e tem várias funções dentro desse processo produtivo. Administração, vamos lá. Gestão, né? Gestão. O que mais? Compromisso com seus distribuidores, pagar as contas em dias. Sim. Pagar as contas em dia. Entendeu? Isso é uma... Inovar em maquinário. Buscar soluções para todos os problemas. Ser tapeceiro é você ser psicólogo, é você ser igual o camaleão, né? Mudar de cor conforme a situação É quase um e MacGyver. a razão. Mas graças a Deus hoje nós temos diversos movimentos que o segmento está proporcionando para nós. Eu acredito que não existe no mundo esse movimento. Antigamente só existia o método Chiron Race. Hoje quantos eventos que tem de tapeçaria em um ano? Sim. Hoje, graças a Deus, a gente pode escolher qual ir, né? Nossa. Isso é Verdade. muito bom. É um troféu que o nosso segmento está levantando e só melhorando. E outra, né, Caron? Antes ninguém ensinava técnicas para ninguém, cada um por si. Eu comigo aconteceu já. E qual a pequena atitude faz um tapeceiro iniciante se destacar mais rápido no mercado? Eu acho que fazer o simples, não inovar, né? Começar já pelo mais fácil ali, depois você vai melhorando. Você, Eduardo? Assim, a gente tem que fazer o básico bem feito, né? Porque às vezes a gente quer inventar moda, mas a gente às vezes não faz nem o básico, né? Uhum. Então, é claro, temos que fazer coisas novas? Temos, né? Mas
temos também que fazer ali o básico bem feito. Cara, eu vou fazer essa pergunta pra mim, né? Se eu fosse começar hoje e tivesse iniciando qualquer negócio, a primeira coisa que eu faria era publicidade e marketing. Não é faculdade, é um curso para você ter um entendimento que nem sempre o melhor é o melhor. Às vezes é o que é mais visto. E quem é visto É lembrar. é lembrado. Então, galera, independente do que você faça, se vocês não estiver sendo visto, não é somente fazer trabalhos organicamente. Tem que investir em publicidade, em tráfego pago, e você aparecer de uma forma profissional, de uma forma boa, de um trabalho bem feito, para que todo mundo veja o valor do seu trabalho, mas invista em publicidade. Se você tiver 10 anos e o cara estiver começando hoje, ele começar na publicidade hoje, em menos de 2, 3 meses, ele vai ultrapassar os 10 anos. Eu sei por quê. Eu comecei em São Paulo, a maior metrópole do país, no fundo de garagem, só que eu comecei com a internet. Hoje, eu me tornei um dos maiores Instagram no mundo, focado somente em tapeçaria. Se não fosse a internet, se não fosse esse trabalho que eu tenho, eu não chegaria onde eu cheguei. Então é investindo em publicidade. E falando em ferramenta, você já conhece a inovação da Homeplaza aqui, ó? Tesoura elétrica. Ó, essa pra mim é novidade, É hein? novidade? Opa! Novidade é tão novidade que eu, como embaixador, não tenho, tá? Já segue aí a Homeplaza. Eu quero que todos os meus colaboradores tenham essa inovação. Galera, a Homeplaza, isso que mostra ser uma empresa que pensa no tapeceiro. Ela não está preocupada somente em vender revestimento sintético. Ela está preocupada que o tapeceiro não tem aquele calo. Cadê o calo? Tá, né? Nossa, Tapeceiro que não tem até calo não é afundada no tapeceiro, dedo ó. aqui, ó. E aqui, papai, é a tesoura elétrica que a Homeplaza trouxe para inovar e ajudar cada vez mais o nosso segmento e o mercado. Mas fiquem tranquilos que vai ter um concurso de mais de 50 tesouras que vai enviar para todos os tapeceiros do Brasil. Basta aguardar e participar. Maravilha. Conhece aí, ó? Dá uma olhada. Maravilha, ó. Recarregável. Rapaz, não faz nem força, Nem ó. força Ah, nenhuma. mas aí vai ficar Hoje eu muito fiz um fácil. teste, eu fiquei impressionado, de verdade. Ah, E ó, o teste que eu fiz, a gente postou no meu Instagram, um monte de tapeceiros Quer? mandou mensagem e falou assim, ô Caio, onde É. é que vende? Onde é que Aham. vende? Eu falei, rapaz, a Homeplaza criou igual o Uruguai, só elas que sabem. E personalizado, ó. Personalizado. Então, gente, em breve, todas as tapeçarias do Brasil vai ter a tesoura elétrica. pra que Parabéns. esforço? Parabéns, OnePlus. Parabéns, Homeplaza. Estamos chegando, infelizmente, no fim do nosso PodPlus. Eu fico aqui muito feliz pela oportunidade de a gente compartilhar histórias, mostrar que a tapeçaria venceu. Vocês são exemplo do nosso trabalho. Parabéns por levantar a nossa bandeira e cada dia mais a gente ter orgulho de falar que é tapeceiros, vem dos seus projetos e dos seus trabalhos. Fico muito orgulhoso e graças a Deus eu tive a oportunidade de compartilhar um pouquinho do conhecimento da Chiron Race no método. Quem nunca participou do método, manda um recado pra galera aí. Fala o que eles têm que fazer, gente. Rapaz do céu, você não perca tempo. Vá lá de uma vez. Isso aí vai fazer uma mudança na sua vida. E você, papai? Vá correndo. Vai já. Agende já a sua vaga. Vale muito a pena. Eu fui, Eduardo foi. Estivemos lá no 2.0, né, Eduardo? Sim. E olha, a evolução que a gente tem, igual o Caio falou, não é só no trabalho, é na mente. É na orelha. É verdade, é em tudo. É isso, gente. Estou aqui para anunciar também para todos vocês que a Homeplaza será a nossa patrocinadora master do método Chiron Race. Já estamos no 4.0 presencial. A Homeplaza, como sempre, saindo na frente e olhando para o principal, quem consome seu produto, quem está o dia a dia atrás da mesa, cortando seus materiais, em contato com essa inovação. Falando em inovação, vocês já ouviram falar da tesoura elétrica da Homeplaza? Nossa, essa não. Pois é, Tesoura papai, elétrica. mais um lançamento, a Homeplaza, como sempre, saindo na frente e trazendo soluções
para nós tapeceiros. Ó, cadê o calo? Opa, aqui o buraco Tapeceiro no que não dedo tem já. calo. Essa é a marca aqui, ó. Olha aqui, ó. Gente, presta atenção, ó. Primeiro você começa, ó. E depois a Romplas melhora, papai. Ó. Olha aqui, ó. Chega de calo agora. Aê! Faz o teste, papai. Faz o teste. Vamos lá. Vamos lá, cuidado aí, hein, cara. Que é Cuidado caro pra não esse cortar o material dedo. aí. Vamos lá, corta esse material aí pra ver. E faz Nossa. curva, hein? Ah, Vamos lá, papai? Maravilha, hein? Mostra aí pra Eu- galera eu como é quero que uma faz. dessa, hein? Quero uma dessa, hein? Ó. Eu quero uma dessa, hein? Pois é, papai. Tesoura elétrica. A Romplas, como sempre, não está visando simplesmente em vender os seus materiais, e sim trazer solução para quem está no dia a dia atrás da mesa de corte e principalmente criando calo nas Criando calo. mãos. Maravilha. Parabéns, Romplas, por essa inovação. E é claro que a Romplas não ia esquecer de presenteá-los, Os meus nossos amigos. convidados. Maravilha. Guardem Obrigado, com Romplas. carinho, papai. Ser muito bem usada lá. Tá maluco, hein, papai? Obrigado, Muito Romplas. obrigado. Agora sim, agora está completo isso aqui, ó. Com todo respeito. Aposenta, né? Aposente que não vamos utilizar mais. Valeu, meus irmãos. Valeu, obrigado. Meus irmãos, estamos chegando ao fim. Parabéns, vocês foram excelentes. A primeira vez no podcast. E aí, o que acharam? Primeira vez. Olha, no começo eu tava mais tenso, né? Mas Foi se soltando. foi ficando de leve aqui, então correu tudo bem, graças a Deus. E você, Rafa? Também, agora já estou mais tranquilo aqui, né? Primeira vez participando. Já quero agradecer. Deixa um recado aí pra galera. Quero agradecer você, Cairo, a Romplas, por tamanha oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho, né, do nosso trabalho, né? Sim. Nosso trabalho, cara. Então, quero agradecer e que Deus abençoe a vida de vocês sempre. Mande um recado pra galera. Maravilha, viu? Eu também agradeço aí a Romplas, agradeço o Cairon, obrigado por essa oportunidade e que venha mais, né? Tamo aí. Família, hoje a gente não só bateu um papo, a gente fortaleceu quem está na linha de frente na tapeçaria. Obrigado, Rafael. Obrigado, Eduardo. E principalmente a Romplas. Vocês acreditam no nosso trabalho, que é lindo. E até o próximo PodPlus. Estamos juntos! Graças a Deus, a tapeçaria venceu! E a Romplas? Explodiu, papai! papai!